Hello, guys, I'm back. Voltei, gente. Andei meio sumidinha mais aqui das videoaulas, mas estou de volta. Então, meus amores, estamos no módulo 8, ok? Ai, gente, que loucura, que módulo 8 que era no módulo 6. Socorro. Tá, estamos no módulo 6. O tema do módulo de vocês é The Environment, que é o meio ambiente, tá? Então tem um vocabulário bem legal para vocês, que é atmosfera, clima, alterações climáticas, ecologia, solar system, all these words and stuff. Muitas palavras novas para o vocabulário de vocês. Na parte de gramática, vocês vão ter uma pequena revisão do futuro com will, alright? Que eu não vou... Gente, depois eu vou fazer um momento mais para esse will que tem nesse módulo, porque ele é uma revisão sim, só que ele vai ter o there is, there are com o will junto. Então, depois eu dou uma atençãozinha com carinho ali, para garantir que não vai ter confusão, né, na cabeça de ninguém. Tá? O que a gente vai ver agora é algo bem interessante, tá? E a gente vai se divertir um pouco agora com prepositions, gente, preposições, socorro. A gente tinha visto algumas preposições de lugar, que é tipo on, in, under, em cima, embaixo, e a gente até se divertiu já há algum tempo atrás com isso. Só que agora a gente vai fazer um upgrade aí nessas prepositions que vai ser bem show de bola. I hope you like it. Espero que vocês curtam. Então, gente, eu não vou ficar lendo um por um, até porque são vários aqui, então vocês só precisam depois ler cada um deles e ver qual é a tradução. Eles se encaixam na frase, no caso, bem tranquilo. Por exemplo, ó, let's talk about life. Vamos falar, o about significa sobre ou a respeito de. Então, ó, let's talk about life. Vamos falar sobre ou a respeito da vida. Aí temos ali depois no módulo de vocês, after, após ou depois. Então, ali, ó, come after me. Venha, né, depois de mim, né? Depois tem ali, ó, no módulo ali, against, contra. They are against us. Eles estão contra nós. Aqui é só alguns exemplos para mostrar para vocês que eles vão se encaixar na frase com uma tradução que eles estão ali. Então, vocês só precisam colocar eles dentro da frase com a lógica que esses daqui, no caso, que vocês usariam em português, ok? Então, é como se fosse também uma parte de um vocabulário para vocês, tá? Por isso que eu dou risada ao falar prepositions, porque eu sempre falo que o nome do conteúdo sempre assusta mais do que ele em si, tá? Então, é uma listinha de vocabulário que vocês vão dar uma olhada e depois a gente vai fazendo exercícios para vocês se familiarizarem mais com ele, tá? O que a gente tem no módulo de diferente para vocês, nesse caso, é o uso do to e do for. Gente, por que a gente vai colocar o to e o for no módulo? Cara, porque assim, os dois significam a mesma coisa, alright? E são usados de maneira diferente. Então, assim, ó, eu vou falar um pouco deles, do to e do for, para vocês, tá? Existe, na verdade, eu vou dizer que existia porque é tanta exceção que eu não vou dizer que existe, né? Existia em algum momento, sei lá se pode dizer que existiu, porque eles colocam tanta exceção no negócio que dá um nó na nossa cabeça. Mas let's do it. Então, nós temos to e o for. A primeira regra que existiu, eu acho que eu nem coloquei isso no módulo, tá? Para vocês. Mas a primeira regra que existiu entre to e for era que o to era para tudo que tinha movimento e o for não tinha. Por exemplo, I go to school. Ir para a escola existe um movimento, então eu uso to. Porém, se I study for the test, eu estudo para a prova, alright, guys.
Agora, eu vou mostrar a outra maneira como a gente usa eles. Esse que eu falei é quando eu falo que os dois significam para. Porém, eles são usados em vários momentos da vida. Mas vamos lá, gente. Prestem atenção aqui, tá? Eu coloquei aqui bem resumido para vocês, tá? Então, ele funciona da seguinte maneira. Eu uso to for destination, para destino, que nem eu falei. I go to school, destination. Distância, gente, para falar a distância de alguma coisa. Por exemplo, ali, ó. It's about 2 miles from my house to school, né? Quando eu falo, são 2 miles, 2 milhas daqui para a escola. Esse para a escola também é to. Para comparar, I prefer coffee to tea. Eu prefiro café a chá. Ok, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Então, vamos lá. A próxima ali que a gente tem é para dar algo. Então, eu vou, por exemplo, até vou dar... Gente, eu sou péssima pra pensar em exemplo. Eu devia já ter colocado ali também. Outra coisa que tem ali, ó, para dar algo para alguém. Por exemplo, I gave this car to my sister. Eu dei esse carro para a minha irmã. Uau, sou muito gente boa, né? Tá, anyway. I gave this car to my sister. Anyway. Então... Você pode usar ele também. Eu não coloquei aqui. Ele tem a mesma situação do for aqui, que vai ser para dar para motivo ou razão de alguma coisa, tá? Motivo. Vou escrever aqui. My doctor for 5 o'clock. Então, eu marquei o meu médico para as 4 da tarde. Então, I schedule my doctor for 5 o'clock, aí no caso, para agendar alguma coisa. Fazer algo para ajudar. Então, quando você fala assim, você pode fechar a porta para mim, né? Você está fazendo algo para alguém nesse sentido. Can you close the door for me? Né? Então, você vai fazer algo para alguém, tá? E... ali, gente, motivo ou razão, eu vou explicar ele por quê, né? Quando, olha só que interessante, tá? Quando eu uso motivo ou razão aqui, eu posso usar o motivo e o razão ali. O que vai diferenciar os dois é o seguinte, Ok, gente, eu já deixei pronto aqui, que é para vocês poderem dar uma olhada aqui comigo, tá? Acompanhem o meu raciocínio. Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês, porque tudo aqui é um motivo ou uma razão para que algo aconteça, certo? A primeira fase é I saved money. I saved money, eu guardei dinheiro. Aí aqui, ó, for a car, para um carro. Tá? Isso quer dizer que eu guardei meu dinheiro para uma razão que eu guardei dinheiro. É para comprar um carro, para um carro. Or, I saved money to buy a car, para comprar. Então, assim, ó, aqui no caso, eu tô direto no objeto, né? Porque eu quero um carro. Se eu for colocar o verbo, entendeu? Para comprar um carro, eu vou usar o to buy a car, para comprar um carro. Então, no caso, se for usar eu tenho só o objeto, eu uso o for. Se eu tiver o verbo, eu uso to. No nosso segundo exemplo aqui, she invited me, ela me convidou para um chá. Gente, de novo, vocês perceberam que no caso eu tenho aqui o chá, que é uma, né, me convidou para alguma coisa. E aí essa coisa eu uso for, ok? For a tea, me convidou para um chá. Esse é o motivo pelo qual ela me convidou. O outro que eu vou usar aqui é this is used for. Agora, gente, esse for aqui, eu tô usando ele para mostrar o motivo ou a função, na verdade, para aquilo ser usado. Só que tem um pequeno detalhe ali, muito importante. Prestem atenção. This is used for, isso é usado for serving the soup. Para servir a sopa. Provavelmente estamos falando de uma concha.
No caso, o ponto importante de seguir não é que estamos falando de uma concha, tá? Mas que... Ó, depois desse for, tem o nosso verbo, mas temos o quê? ING no final. Esse é o nosso ponto da frase. É que quando a gente está falando da função de alguma coisa, não necessariamente o motivo, mas a função de algo, você vai usar o for mais o verbo e depois o ing. Entendeu? Então é for, verb, ing. Aí é assim que vocês vão ter que usar quando você vai falar a função de alguma coisa. Ah, this is used for serving. This is used for watching. This is used for cutting. Então, eu estou falando a função, por exemplo, the chalk, meu giz, this is used for writing, para escrever. Então, ali eu uso o ing. No caso, o ponto importante de seguir não é que estamos falando de uma concha, tá? Mas que... Ó, depois desse for, tem o nosso verbo, mas temos o quê? ING no final. Esse é o nosso ponto da frase. É que quando a gente está falando da função de alguma coisa, não necessariamente o motivo, mas a função de algo, você vai usar o for mais o verbo e depois o ing. Entendeu? Então é for, verb, ing. Aí é assim que vocês vão ter que usar quando você vai falar a função de alguma coisa. Ah, this is used for serving. This is used for watching. This is used for cutting. Então, eu estou falando a função, por exemplo, the chalk, meu giz, this is used for writing, para escrever. Então, ali eu uso o ing. Bom, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu sei que é muita regra agora, né? Quando a gente começa a falar demais, parece que tem regra demais também. Mas conforme vocês vão usando, as coisas ficam mais claras e fica um pouco mais tranquilo de usar. Ele vai ficar automático, quanto mais você usa, mais automático ele fica, né? Então tem horas que você não vai nem lembrar o porquê que você usa desse jeito, mas você sabe que é o correto. Mas, gente... é aquilo que eu sempre falo, quanto mais você usa, melhor você fica, né? Então, assim, assistam séries, escutem música em inglês, dá uma forçadinha ali pra ter bastante contato com o inglês e para que tudo isso que a gente tá fazendo aqui fique um pouco mais... como é que eu digo, né? Fica um pouco mais tranquilo para vocês, tá bom? Esse aí foi o nosso módulo 6, ok? Qualquer dúvida, só falar comigo, ok? See you. Bye,